diretamente do nosso galeão. Olha o número da senha. Caminho de Ponta Grossa para acompanhar o nosso Vasco da Gama. Olha a maca do fantasma. Sobrou no Nuno. Caralho! Que golaço! Gol! E aí, meus amigos, tudo bem com vocês? Danda, diretamente do nosso galeão. Que agora são 00:40. Estamos começando a nossa maratona para acompanhar o Vasco lá em Ponta Grossa. Vasco e Operário, Dia do Trabalhador, feriado. E a gente vai estar lá e vamos cobrir tudo isso pro Expresso. Vai começar o voo. Só sai 5 horas da manhã. Aí você vai falar, Danda, por que você chegou 5 horas com antecedência no aeroporto? Bom, eu preferi passar pela nossa boa linha vermelha, né? Num horário ainda acessível, meia-noite. Passar 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, achei desnecessário, né? Também pra, vou dormir o quê, né, galerinha? Vou acordar 2 horas da manhã, vou acordar cachorro, Cristiane, todo mundo. Aí é complicado. Melhor sair cedo, deixo o povo dormindo em casa e fico aqui perambulando, contando histórias para vocês diretamente do nosso querido galeão. E aí, povo, 3h20 da manhã aqui no galeão. Aí vou aqui no McDonald's, né? Lugar mais barato para comer na madrugada aqui no aeroporto. Olha o número da senha que sai para mim. É brincadeira, se fosse 777 eu pedia para devolver, não dá não. Continuamos a nossa saga no galeão. Então, povo, o voo é para Curitiba e o Vasco joga em Ponta Grossa, né? Então a maratona é longa. A gente chega em Curitiba, eu dou uma passada rápida no hotel, corro para rodoviária para pegar o busão para Ponta Grossa. Leva umas 2 horas, 2h30 por aí. E aí a gente chega finalmente no local em que o Vasco vai praticar futebol, assim a gente espera, né? Meus amigos, tudo bem com vocês? Que horas são? São 6h30. 6h30 da manhã, diretamente do Aeroporto Internacional de Curitiba, Afonso Pena. Pousamos em terras paranaenses e agora é no ritmo dar um pit stop lá no hotel, só para ver se vão garantir o meu quarto. Aí correr pra rodoviária pra pegar o busão pra Ponta Grossa, 2 horas de viagem. E aí finalmente a gente vai estar pertinho, né? Porque eu vou ter que ir da rodoviária de Ponta Grossa pro Germano Krüger, né? Ainda tem isso. Mas estamos a caminho, o jogo é 4 horas da tarde, façam os cálculos aí. A correria continua, mas estamos a caminho de Ponta Grossa para acompanhar o nosso Vasco da Gama, né? Acabamos de chegar aqui no hotel. No final não precisava vir pro hotel para garantir a minha reserva. Estamos em Curitiba, agora eu vou caminhar para a rodoviária. São 14 minutos. Aquele friozinho gostoso, né? Que eu não sinto, admito para vocês. Eu sou aquele cara, aquele carioca meio fake, né? Já contei para vocês em outras viagens. Eu que nasci no Rio, mas cresci em São Paulo, São José dos Campos. Esse frio aqui não me assusta não. Aí corta daqui a 5 minutos eu todo encasacado, de gorro, luva. Devidamente na rodoviária. Tranquilo, bem em paz aqui. Esperando o ônibus para Ponta Grossa. Vambora. Meus amigos, faltando ainda umas 4 horas para o jogo, já aqui nos arredores do Germano Krüger, e aí os nossos queridos comerciantes já fazendo a festinha com a diva pop Vasco da Gama e seus produtos. Vamos ver como é que o Vasco e a torcida tá encarando essa partida. Aí,
torcida do Vasco vai entrar pelo portão 15, setor visitante do estádio. Você vê acanhadas até aqui nos arredores do estádio, fazendo a curva. A divisão aqui realmente é bem tranquila. Tem torcedor do Vasco já aqui reunido. E os torcedores do Operário estão do outro lado do estádio, mas não estou vendo nenhuma movimentação de polícia, de escolta. Bem tranquilo o movimento, faltando ainda umas 3 horas e meia para a partida. Aqui é a entrada do setor da torcida do Operário, né? Tem a lojinha do Fantasma que a gente passou. Um estádio bem simples, cara, bem acanhado. Aquele caldeirão, com certeza ingressos esgotados hoje. E a galera fazendo força aqui pro Operário aprontar, né? Dar uma de Fantasma e aprontar a surpresinha. Agora eu tô tentando achar aqui o setor de imprensa, né? Dando aquela carteirada bonita. Acho que é por aqui. Diretamente aqui do Germano Kruger. Olha a maca do Fantasma para levar o carreto dos jogadores que se machucarem hoje. Meu Deus do céu, hein? Os portões ainda não foram abertos para as torcidas, mas um clima bem tranquilo aqui, cara, assim, cidade do interior, bem clima de paz, galera ali confraternizando, brincando nas ruas, assim. Impressão que eu tenho que o próprio torcedor do Operário não está sentindo muita firmeza no time, o que pode causar um clima mais tranquilo para o Vasco para desenvolver a prática do futebol que os nossos playboys do Felipe às vezes esquecem de praticar, né? Vamos torcer para que o Vasco faça uma boa partida hoje. Boa tarde, meus amigos e minhas amigas. Tarde de Copa, meus amigos, aqui no Expresso 1923, em Ponta Grossa, Vasco e Operário. Jogo importantíssimo para a campanha do Vasco da Gama, para a temporada do Vasco da Gama, para as aspirações do Vasco da Gama. Eu estou aqui com os meus amigos João Almirante e Mineiro Vascaíno, e de lá, de Ponta Grossa, está com a gente o nosso Trepidanda. Eu começo por você, meu amigo Danilo. Um abraço. Como é que tá as coisas por aí, meu amigo? Tudo bom, Gustavo, João, Mineiro? Estão me ouvindo bem? Estamos aqui diretamente da cabine de imprensa, local marcado do Expresso. Sensacional, bater um orgulho, hein? Vocês viram a fotinha, depois eu posto nas redes sociais. Torcida do Vasco já entrando no estádio, a torcida do Operário também. Ai, meu Deus, vocês estão preocupados? Assim, Alex Teixeira pode ter um revival, né, meus amigos? Quem sabe? Olha aí, tô falando de Alex Teixeira, ó, caraca. Olha aí. Olha aí. Olha quem apareceu. Leitura de pensamento. Meu amigo Juninho lançou. Deixa a camisa, deixa só a camisa. Aí. Não. Fica melhor, né? Fica mais bonito, né? Fica assim. Que maldade, que maldade. Chamou de Fred Krueger. Pô, cara, eu sou um Teixeirete, né, cara? Infelizmente, o Teixeira não me não dá é um motivo. Juninhete, né? O Teixeira já não é tão fã assim seu, né? Ele não é tão fã assim meu, senão ele estaria jogando um pouquinho melhor. Mas, porra, eu gosto pra caralho dele, cara. Gosto pra caralho, porra. Sou doido pra usar essa camisa de novo, mas ele não tem me dado motivos. Espero que hoje, que esse estádio, com a mística de Alex Teixeira, ele me deu motivo para ser feliz de novo. Boa tarde, Mineiro. Tudo bem, meu amigo? Boa tarde, Gustavo Mel, João Almirante, Juninho, para mais um jogo, e tô me agarrando ao resultado da última partida, onde ele brilhou, não é verdade? Operário 2, Vasco 3 no Brasileirão 2022, um gol de Bruno Tubarão, lembra dele? Pois é. E 2 da fera, Alex Teixeira. E bom, tamo aí, cara. Copa do Brasil. Eu sei que quando o Vasco perde ou tem um resultado ruim no Brasileiro, o que domina o discurso é larga essa porra de Copa do Brasil, larga a Sul-Americana, larga tudo, porque tem que focar no Brasileiro. Mas não tem jeito, não tem como largar, a gente tem que disputar, ainda que o elenco seja curto, né, para disputar 3 competições. Temos que levar aí o que a gente tem de melhor a campo. É jogo para a gente conseguir um resultado que permita que aqui em São Januário a gente decida parar. E começou!
Bola rolando no estádio Germano Kruger em Ponta Grossa. É a terceira fase da Copa do Brasil 2025, jogo de ida entre Operário e Vascão da Gama. Ih, moleque, entregou de graça. Felipe Coutinho, contra-ataque pode ser bom. Verrete passa no comando, a bola é nele. Ficou um pouquinho atrás, sobrou. Nuno, Caralho! Que golaço! do Vasco. E quem meteu foi ele! El Portuga! Nuno Moreira, camisa 17 na rede. Golaço, né? Muita categoria. Nuno Moreira, de fato, vai se firmando aí como um excelente reforço do Vasco. A melhor contratação do Vasco da era Pedrinho. Não que isso queira dizer muita coisa também, né? Mas enfim, ele é bom. O cara que realmente chegou para elevar o nível do time. Bola recuperada, perigosa, pelo Daniel Amorim. Vem ele, colocou o passe no comando. Alan no Léo Jardim! Óbvio pênalti. que ele vai marcar. Pênalti. Ó, tá com a mão ali no ouvido, tá escutando o Wagner Hellway, que tá lá na sala do VAR. Daronco indo pra cabine de VAR. Vamos ver a decisão de Anderson Daronco. Tá. Pênalti. Ele buscou com a lupa aqui, Juninho. Ó, deixa eu ver aqui, mas não achou. Ele tentou de todas as formas achar esse pênalti, mas não conseguiu achar nenhum trisco e aí teve que voltar atrás. Muito contrariado, mas teve que voltar atrás. A torcida do Operário aqui gritando vergonha e mandando o Daronco tomar caju. Tudo certo. Começou! Rola a bola pro segundo tempo. Por enquanto vai vencendo o Vascão. Lançamento ali na boca da grande área. O Bosquilha deslocou. Caraca! Léo Jardim excepcional. Um tiro a queima-roupa. Me pareceu o Pirulito, ele mesmo. Tenta o passe no comando. Olha a jogada, devolveu no Bosquilha, bateu! Gol do Operário! A jogada do Bosquilha, eu cantei a pedra, pôde escolher o canto, bateu de fora da área com qualidade na canhota. E agora não deu pro nosso Léo Jardim. Cara, e o que me chama a atenção é como o Operário trocou bolas com tranquilidade. Tava se desenhando, né, menino? O Operário veio pro ataque, o Vasco não conseguiu dominar o jogo, controlar o jogo. E se eu não me engano, posso estar falando besteira, mas a jogada do gol começa no passe errado do Coutinho, né? Isso aí, Juninho. Um passe errado do Coutinho que ele reclama com ele mesmo. E aí a gente sofre o gol. Uma hora a bola vai entrar, né? Bosquilha teve 3 chances parecidas, próximas. 1-1, e agora é segurar essa pressão aqui que a torcida tá doidona. Vamos ver se dá tempo, estamos com 39, o Vasco vem pelo lado esquerdo, fez a pedalada, entrou o Lloyd, jogadaça do Lloyd, bateu, pegou o Elias. Bela jogada do angolano, infiltrou na grande área. É sua, Daronco. Ergue o braço. Apita pela última vez Anderson Daronco. Vasco da Gama, no joguinho, no Quirana, empatou em 1-1 com o Operário em Ponta Grossa. Primeiro jogo de uma partida de 180 minutos, vai ter a volta em São Januário, terceira rodada, terceira fase da Copa do Brasil. Boa noite, Gustavo, boa noite, Xará. Vamos que vamos para falar desse jogo, cara. Um jogo muito ruim, né? Mais um. Eu acho que é a mensagem final que fica. Mais um jogo ruim. E aí não é só um jogo ruim do Vasco, mas é um jogo de futebol, né? A partida em si não foi nada legal. Foi um gramado que não ajudava nem um pouco, muito pelo contrário, dificultava demais qualquer tentativa de você jogar. O Vasco, em alguns poucos momentos, até tentou ali, esbarrou nas próprias deficiências, mas muito também nesse gramado. E, assim, a verdade é, o Vasco não tinha muita perspectiva de melhora, né? Um abraço, Gustavo, um abraço aí, Ligeiro. Pô, o que complica é porque eu não tinha muita expectativa para esse jogo, né? Acho que ninguém tinha muita expectativa e, para mim, eu tenho, junto com o Tiru ali, eu tenho alimentado poucas expectativas para não ter que me decepcionar. Mas, olha, todo jogo do Vasco, ele prova lá que é possível ainda te decepcionar, mesmo com expectativa muito baixa. A galera tá na bronca aqui com o Verrete, a galera tá na bronca com o Coutinho, a galera, claro, tá na bronca com o Lázaro, citando Lloyd Augusto, enfim. Tem uma fila aí de jogadores que a galera tá na bronca. E o Danilo tá aqui para falar também, meus amigos. Já tá na tela aí. Boa noite, galera. Estamos aqui do lado de fora. Agora o Bruno Pivetti está fazendo a coletiva dele, né? Do time
da casa. O Felipe terminou a dele, já foi direto para o ônibus. Acredito que o Vasco já está no ritmo para sair para Curitiba mesmo. E foi uma coletiva de poucas perguntas, mas muito direcionadas a esse rendimento do time. Felipe fala que o empate foi justo. Em momento algum ele disse que o Vasco foi merecedor da vitória ou que foi capaz de dominar a partida. Isso foi, pelo menos assim, foi algo crível do que a gente viu, em que o Vasco não conseguiu dominar o jogo. Contra o Operário, o Vasco deveria ser capaz de conseguir se impor mais com a bola, de conseguir chegar mais ao ataque, para conseguir até mais cruzamentos. O Vasco hoje pouco cruzou, meus amigos. Você lembra de alguma bola, uma ou outra, uma do PH no início do primeiro tempo, que passa do Verratti assim, que é uma jogada de fundo, mas pouco, né? Hoje eu acho que o Vasco jogou numa marcha ainda mais lenta do que vinha jogando. Pode pesar um pouco o que o Gustavo disse, aquela coisa de se poupar jogando, né? Mas assim, a real é que o Vasco joga num nível parecido com esse, especialmente fora de casa, contra qualquer um, né? Cara, eu acho que... Eu até comentei durante a partida também, eu acho que o Vasco até começou bem ali o jogo, nos primeiros 10, 15 minutos. Enfim, não sei se eu estava com boa vontade então, mas eu achei que o Vasco estava diferente do que vinha atuando nos últimos jogos. Depois do gol, não sei se foi um relaxamento natural. Eu acho que relaxamento natural seria se depois o Vasco, quando foi apertado, tivesse voltado a jogar bem. Eu acho que foi, sei lá, um misto de cansaço com fragilidade do nosso elenco também, que, querendo ou não, é um elenco fraco. E aí, no segundo tempo, o Vasco voltou da mesma forma como terminou o primeiro, né? O Vasco não jogou. Do gol em diante, o Operário mandou na partida. E era questão de tempo, realmente, do Operário conseguir um empate. E mais um jogo que fica evidente, né? Que é um elenco muito mal montado, assim, né? Porque um time titular não é um time titular dos sonhos, mas eu acho que ainda é um time titular que, se tiver todo mundo inteiro fisicamente, consegue competir. Dá para competir. Se for bem treinado, né, Juninho? Se for bem treinado. Também. A gente vai para o Ibovasco. Você que chegou agora e não conhece o Expresso 1923, o Ibovasco é a bolsa de valores dos jogadores do Vasco da Gama. A gente vê quem está se valorizando e quem está se desvalorizando. Olha o Verratti como é que começou a temporada e olha ele apontando para baixo ali. Hoje ele perde mais um. Hoje ele perde mais um. O Coutinho com... Porra, meu irmão, caramba, caiu nos últimos 3 jogos o Coutinho. Bota aí o Hugo Moura pra gente ver como é que tá essa curva dele. Bota o Verratti lá em cima também. Ó, o Hugo ultrapassando o Coutinho. Mais alguém? Quem perde ponto hoje? O PH, bota o PH aí só pra eu ver. O PH se mantém, né? Piton São os pilares, perde, né? deve estar abaixo do Coutinho. Aí, ó, tá justo abaixo do Coutinho. Vamos de DataGol, meus amigos. Tá aí na tela, ó, Verratti liderando ainda com muita vantagem sobre o segundo colocado. O segundo é o Coutinho. Nuno Moreira, que ainda não tá registrado o gol dele hoje, né? Rayan, Payet, Garré e Piton são os jogadores do Vasco que participaram de gols. Tá aí, já tá registrado o gol de hoje do Nuno Moreira. Nuno Moreira empata com o Coutinho na segunda posição, e esse roxinho aí, esse roxinho aí é de bônus, é um bônus que a gente dá de 1 ponto. Na verdade, o bônus é o rosinha, né? É 1 ponto que a gente dá de bônus para quando o cara faz um golaço tirado da cartola, ou uma assistência tirada da cartola, ou uma pré-assistência que é fundamental para o gol, e acho que esse é o debate que a gente tem no DataGol de hoje. Acho que cabe. Opa, 2 pontos, João Mirante. Eu acho que é um gol que dá para dar um bônus que, porra, foi um golaço, né? A chapada de fora da área ali, colocada. Eu que não vou discordar, todo mundo concordando, eu vou contra a maré. Vambora, concordo. Boa. Então é bônus para o nosso Nuno Moreira, assumindo a segunda posição do DataGol. Verratti segue na liderança com 24 pontos. Nuno assume a vice-liderança com 11 ou 12? 11 pontos. Caralho, Verratti mais do dobro. A gente tem que lembrar essas porra também, né? Enfim, Coutinho tem 10 pontos. E aí depois Rayan, Payet, Garré e Piton são os outros que participaram de forma decisiva nos lances de gols do Vasco da Gama. Certo, meus amigos? Beijo pra todo mundo. Valeu, Túlio Ligeiro. Tá na tua mão, hein? Vambora. Tchau, tchau. Meus amigos, a maratona ainda não acabou. 7h30 da noite, cheguei na rodoviária aqui de Ponta Grossa. O ônibus deve sair daqui uns 40 minutinhos. E aí para Curitiba, pernoitar
para pegar um avião cedinho e voltar para o Rio de Janeiro, depois desse empate sofrido de Operário 1, Vasco 1, hein? Que joguinho ruim, meu Deus do céu. Um Vasco com muita dificuldade, né? Mas pelo menos não perdeu, pensar positivo. E vamos ver como é que o Vasco se prepara para esse jogo com o Palmeiras em Brasília, que aí, meu amigo, o chumbo é muito mais trocado. É isso. Tamo junto. Reporto ainda lá de Curitiba, do aeroporto, Afonso Pena e, claro, do nosso Rio de Janeiro 021, né? Beijo.